palanque, uma senhora de cabelos brancos falou assim para mim: ô Lula, eu gosto muito de você, eu vou votar em você, mas não dá para você falar um pouco com menos ódio, você falar um pouco mais calmo quando você fala de reforma agrária? Não dá para você falar: eu quero fazer reforma agrária, por que gritar tanto? Então, Marcelo, faça a pergunta para mim sem gritar, Marcelo. Ô, presidente, vamos lá, vamos começar, porque o nosso tempo é escasso. Muito obrigado por estar aqui na TV 247. 10.560 pessoas ao vivo, então vamos compartilhar, dar os likes, aumentar o alcance. Estamos aqui há 3 anos, estava dizendo, presidente, olha, todos os dias nas lives o pessoal começa aqui dando bom dia, presidente Lula. Há muito tempo. A gente já teve a oportunidade de entrevistá-lo em Curitiba, fora de Curitiba, e essa é uma entrevista importantíssima. Além desse grupo que está aqui, a gente ainda tem na sala de espera o Alex Sounic e a Natália Urban. Então a gente fez uma regra, eu vou pedir para as pessoas serem muito objetivas nas perguntas. Vou começar pela Tereza Cruvinel, e aí a gente vai fazendo a ordem. À medida que as pessoas forem perguntando, elas vão para a sala de espera, depois voltam para uma nova rodada. Então a gente começa já com a nossa querida Tereza Cruvinel perguntando ao presidente Lula. Por favor, Tereza. Bom dia, presidente. Uma alegria voltar a estar com você virtualmente. Nos últimos dias tivemos sinais, presidente, de que a segunda turma do Supremo se apressa para votar o HC de sua defesa, questionando ainda a isenção do ex-juiz Sérgio Moro. É verdade que nas últimas horas tem controvérsias, pode atrasar, etc., mas eu acredito que vai acontecer. Queria saber a sua expectativa quanto ao tempo, se isso acontecerá ainda, né, nas próximas semanas, e o que mais me importa na pergunta é: se forem restabelecidos os seus direitos políticos, o senhor reconsiderará aquela decisão de não ser mais candidato? Porque, para evitar o que, na avaliação geral, só sua candidatura evitaria, o segundo maior e terrível desastre que seria uma reeleição de Jair Bolsonaro. A primeira coisa, Tereza, é que é muito prazeroso para mim voltar a falar com você numa entrevista no 247, um instrumento de comunicação porque eu tenho profundo apreço e respeito. Olha, Tereza, eu acho que o meu julgamento não é simplesmente um julgamento político e um processo normal. Eu acho que foi construído toda uma mentira, desde o impeachment da Dilma até chegar à minha prisão. Eu hoje considero que repor a verdade é trabalhar para salvar as instituições jurídicas desse país. É preciso que a Polícia Federal, funcione como uma instituição forte e que não minta nos inquéritos. É preciso que o Ministério Público volte a ser uma instituição de respeito da sociedade. E, para isso, é preciso que os próprios procuradores sérios que tem lá rejeitem o comportamento dessa quadrilha da Força Tarefa, que, pelo vazamento de ontem, eu conheço bem cada coisa daquela, funcionou como se fosse uma quadrilha à procura de descobrir um crime que o Lula tivesse cometido, e o Moro que se prestou a ser o organizador disso. Então, sinceramente, a Globo que foi a orquestra principal de tentar tornar o PT inexistente. Essa é a verdade dos fatos. Eu sei que é difícil, eu estou consciente de que eu serei inocentado, porque eu já apresentei todas as provas da minha inocência e falta essas pessoas que, na minha opinião, fazem parte de uma quadrilha dentro da justiça brasileira a prestar a informações à sociedade sobre o crime que eu cometi. Eu acho que eu vou ser inocentado, não sei se vou recuperar os direitos políticos, mas a única coisa que eu posso te dizer, Tereza, é que eu já fui presidente da República, eu acho que eu já fiz coisas que eu considero razoáveis, poderia ter feito mais, e tudo depende da circunstância política. Veja, eu estarei, vivo, forte, com muita energia, com muita vontade de brigar, com muita vontade de restabelecer a democracia nesse país. Agora, no Brasil, de vez em quando se conta uma bobagem, e a gente vive de bobagem em bobagem, passando décadas e décadas. Eu, quando criei o PT, não era para o PT existir, porque o PT não estava no cenário dos cientistas políticos daquela época, um partido criado por trabalhador, dirigido por trabalhadores.
Quando fui disputar a primeira eleição, eu não poderia disputar, porque tinha o doutor Ulisses Guimarães, que era o candidato constituinte da Constituição Cidadã, eu tinha o Brizola, que era presidente da República há pelo menos 30 anos, eu tinha Aureliano Chaves, eu tinha Mário Covas, eu tinha Pitt, o Lula também não podia participar. Quem foi para o segundo turno fui eu. Sabe, então, sempre aparece alguém dizendo não, porque o antipetismo, porque o anti não sei das quantas. Não existe antipetismo ou pró-petismo. O que existe são eleitores que se manifestam em função da proposta que você possa apresentar durante a campanha. Se você se lembra de contar uma história, Tereza, o João Santana, quando eu fui para o segundo turno com o Alckmin em 2006, o João Santana entrou na minha sala e disse que era para eu me preparar, porque o Alckmin iria aparecer na primeira pesquisa na minha frente. O que aconteceu? Ele nunca apareceu na minha frente e eu terminei tendo 12 milhões de votos a mais e o Alckmin perdeu 4 milhões. Então, as pessoas podem ser petistas ou não petistas, ser bolsonarista ou não bolsonarista, ser Fernando Henrique Cardoso ou não Fernando Henrique Cardoso, mas as pessoas são convencidas pelo momento, pela realidade. As pessoas são convencidas pelas propostas, pelas ideias, sabe? Sobretudo pela ideia, a força de uma campanha. Eu, sinceramente, estou convencido que nós temos todas as condições de tirar o Bolsonaro da presidência da República em 2022 e tenho consciência de que é responsável pelo fato do Brasil ter eleito, sabe, uma grande mentira nesse país, uma pessoa. Ontem eu disse domingo no comemoração do Dia dos Pais, eu disse para o Conde, quer dizer, o Brasil teve um tempo que a esperança venceu o medo. No caso do Bolsonaro, a ignorância venceu a inteligência. Porque não é possível, sabe, que as pessoas não se deem conta do que o Brasil tem muita gente melhor, muita gente mais capacitada, muita gente com mais compromisso com a verdade e muita gente com mais compromisso com o povo e com o Brasil. Então, eu estarei na disputa, qualquer que seja a posição. Lateral direito, a ponta esquerda, eu estarei jogando para restabelecer a democracia no nosso querido país. Obrigado, presidente. Como são muitas perguntas aqui, e a gente ainda tem o Alex e a Natália aqui na fila, eu já vou passar para a Hildegard Angel fazer a segunda questão ao senhor. Presidente, meu abraço, que prazer estar aqui conversando com o senhor. O mapa da formação de opinião no Brasil mudou completamente e repentinamente. Então, se nós fizermos um zoom nesse mapa, veremos que a Record, que antes se omitia na formação de opinião política do país, entrou pesado no jogo, veio a CNN, os youtubers, os blogs, a imprensa, a mídia progressista da internet influencia a mídia tradicional e vice-versa. A Globo ela se diluiu dentro daquela obstinação de destruir o presidente Lula e o PT, perdeu uma certa credibilidade, enfim, nós estamos num outro quadro. A Veja, a capa da Veja não assusta nem criança mais, não há expectativa sobre as capas das revistas, né? Eu queria saber, o senhor falou que o antipetismo, na verdade, é um mito, é um outro mito. Mas como é que o senhor pensa em resgatar aquela sua posição junto àqueles que se tornaram antipetistas doentes, ferrenhos, que usam o antipetismo como argumento para qualquer manifestação negativa contra o PT e contra o senhor? Querida, há um problema na história do Brasil que é sempre assim. O Getúlio Vargas era amado e odiado. O Juscelino era amado e odiado. O João Goulart era amado e odiado. Acontece com o PT a mesma coisa. Ou seja, se você for analisar quase todos os especialistas em política, aqueles que são tratados de especialistas, vocês percebem que muitas vezes erraram com relação à análise do PT.
Ora, o PT, desde 2005, é vítima de uma enxovalhada de denúncias, sabe? Pode ter denúncias verdadeiras, pode ter denúncias mentirosas, mas a verdade é que o PT é um partido quase que não grato para determinados meios de comunicação. Sempre foi assim. Eu lembro que quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente, a imprensa tinha um pensamento único favorável. Quando eu entrei, ela passou a ter um pensamento único contrário. Você vai encontrar pouquíssimas matérias no Brasil favoráveis ao meu governo. Ou seja, quando a economia ia bem, era porque eu tinha sorte. Quando a economia ia bem, era porque o agronegócio estava bem. Quando a economia ia bem, era porque eu tinha dado do Fernando Henrique Cardoso. Quando a economia ia bem, é porque... Sabe, nunca houve sequer um reconhecimento. Até quando eu criei o programa Fome Zero e depois do Bolsa Família, sabe, tinha gente que escrevia que eu deveria estar fazendo ponto, que eu deveria estar fazendo estrada, que eu deveria estar fazendo... Ou seja, quando, na verdade, se o povo comesse cimento, eu faria. Se o povo estivesse comendo, sabe, pó de ferro, eu faria. Não, acontece que o povo precisava de feijão, de arroz, de pão, de leite, e era isso que eu queria dar no primeiro momento, porque ele comendo, ele teria energia para poder fazer as outras coisas. O que eu acho? Nesse momento histórico, não sei se vocês acompanharam, Hilde, mas em 2016, o PT teve a sua pior participação política desde que nós fundamos o PT. O PT estava tão acovardado de ir para a rua que nós não fizemos um comício nas campanhas aqui na Grande São Paulo. Não fizemos um grande comício, as pessoas não queriam ir para a rua. Ou seja, então, nesse momento, e eu defendia que o PT deveria ter candidaturas em todas as capitais, em todas as cidades que tivesse rádio e televisão, para que o PT pudesse não apenas defender o legado do PT, fazer as propostas que precisamos fazer para o futuro e, ao mesmo tempo, mostrar a safadeza e a canalice do que foi, sabe, a tentativa de destruir o PT, seja com o impeachment da Dilma, seja com a denúncia contra o Lula, seja contra a prisão do Lula. Eu até acho, e quando eu fui preso eu disse isso, o meu problema era muito pequeno diante do problema do povo brasileiro. Porque se você analisar hoje, você tem um povo brasileiro vivendo numa sociedade agressiva demais. Você viu o caso do shopping Ipanema, do menino que os policiais não pegaram. Vocês viram o caso aqui de São Paulo, uma cidade do interior, em que um cidadão de classe média se deu ao luxo de tripudiar um outro menino. Ontem à noite, eu não sei se vocês viram, a polícia de São José dos Campos, a polícia municipal, tirando um cachorro de um senhor velhinho que estava pedindo esmola para dar comida para o cachorro, sabe? Levaram esse velhinho preso, soltaram o cachorro, sabe? E o velhinho chorava pedindo cachorro, e ele, da forma mais bruta, 3 homens, sabe? Levaram o velhinho preso. Ou seja, o mundo está com muito ódio. Então, o papel do PT nessa campanha é restabelecer a sua capacidade de governar, porque quase tudo que aconteceu nesse país de evolução nas administrações públicas tem o dedo do PT desde o orçamento participativo de 1982, até as políticas de inclusão social que nós fizemos no governo Lula e Dilma. Nós temos que defender esse legado, fazer as propostas pertinentes à realidade de cada cidade que nós vamos disputar e contar um pouco da podridão da quadrilha que foi a força-tarefa de Curitiba na questão da Lava Jato. E discutir, inclusive, os prejuízos que a Lava Jato deu ao Brasil. Porque, de vez em quando, um procurador resolve fazer proselitismo e para a televisão, e a Globo dá muito destaque, eles estão devolvendo 5 mil reais, 1 milhão. Agora, os 142 bilhões de reais que deram de prejuízo à economia, a quebra das empresas de engenharia, da indústria naval, a quebra, sabe, daquilo que a gente estava construindo, a indústria de óleo e gás, a Petrobras, tudo isso não aparece no noticiário. Então, o nosso papel é tentar mostrar, e aí nós somos obrigados a agradecer de coração a imprensa alternativa. Essa campanha é uma campanha em que eu tenho dito para o PT. Lamentavelmente, algumas pessoas não gostam, mas nós temos que dizer para que nós criamos o PT. Por que nós criamos um PT?
e para quem que a gente disputa a eleição. Com muita vontade, com muita disposição, sem medo de cara feia, sem medo de bolsominion e sem medo, sabe, de acusações. A acusação a gente só resolve elas enfrentando. Primeiro, sendo honesto. O Atushi sabe e outros companheiros sabem que eu poderia não ter ido para a Polícia Federal, eu poderia ter saído do Brasil, eu poderia ter ido para a embaixada. Eu tomei a decisão de ir para a Polícia Federal, porque um dos objetivos, dentre muitos que eu tenho, é desmascarar a Força-Tarefa Lava Jato e quase toda a operação. Se tem coisa verdadeira, ótimo, se tem coisa... Porque o que eles fizeram foi legalizar o crime. Todo mundo que roubou e confessou ficou com metade do produto roubado. Essa é a verdade. Tem nego morando no condomínio, tem nego morando na beira da praia, todo mundo, sabe, fumando um charuto bom cubano, sabe, com o resultado do roubo que fizeram para poder atender ao desejo da Lava Jato. E essa é uma coisa que eu quero brigar, e todo dia está aparecendo uma coisa nova, dando razão àquilo que o doutor Cristiano, sabe, tinha colocado na minha defesa desde 2016. Não tem nada que esteja sendo vazado hoje que já não tenha sido escrito, sabe, na minha defesa. E eu sou paciente e eu tenho certeza que nós vamos vencer. Olha, muitas manifestações aqui de gratidão pelo seu governo, como faz aqui o professor José Uchoa, dizendo que dedicou tese de doutorado. Teve pessoas dizendo que conseguiram tudo nos seus governos, casa, carro, filhos formados, universidades. Então, eu vou lendo alguns superchats, mas não vou conseguir trazer todos, evidentemente, porque o volume é muito grande. Vou trazer agora o Paulo Moreira Leite para fazer a terceira questão ao ex-presidente Lula. Por favor, Paulo. Bom dia, presidente Lula. Mais uma vez, eu tenho muito prazer de fazer uma entrevista com o senhor. E eu gostaria de perguntar sobre o coronavírus. Nesse fim de semana, as mortes do coronavírus no Brasil atingiram 100 mil vítimas. Hoje são 101.857 vítimas. Eu queria saber, é uma mortandade que nunca ocorreu no Brasil. Em poucos países do mundo morreram tantas pessoas numa catástrofe desse tamanho, né? Uma tragédia, uma dor de famílias e parcela muito grande de brasileiros. Eu pergunto, o que esses 100 mil significaram para você? O que esses 100 mil significam para o povo brasileiro? E o que eles podem representar para o futuro do governo primeiro, Bolsonaro? Nós temos que tratar com muito carinho essa questão do coronavírus, porque o desprezo que foi dado no começo pelo presidente Bolsonaro é que resultou em a gente ter 101 mil mortes hoje, quando a gente poderia ter menos da metade se tivéssemos tomado os cuidados necessários. O problema é que nós temos um presidente que não funcionou como presidente. Um presidente responsável, ele teria reunido a ciência, teria montado um comitê científico de ajuda para ele, de orientação para ele, teria reunido todos os 27 governadores de estado e teriam montado uma estratégia de funcionamento entre presidentes, governadores e prefeitos, ministros da saúde e secretários estaduais e secretários municipais, para que nós funcionássemos como se fosse uma orquestra, com muita harmonia e com muita responsabilidade, liberando dinheiro de verdade, liberando e fazendo o dinheiro chegar. Os primeiros meses da pandemia, era só você conversar com o governador que você percebia que o dinheiro que tinha sido prometido na televisão não chegava. Não chegava porque não tinha sido articulado, porque não tinha sido, sabe, pensado de forma, sabe, coesa entre o governo. E aí o governo começou a disputar com aqueles que estavam tentando acertar. O governo começou a disputar com a ciência, o governo começou a desmentir a medicina, o governo começou a provocar os governadores que estavam tentando fazer, através do consórcio, e mesmo governadores individualmente, uma política mais acertada, uma política do isolamento. O governo começou a ofender as pessoas e começou a falar bobagem. Primeiro começou a vender um remédio que, cientificamente, nenhum cientista, nenhum médico avalizou. Passou, inclusive, a fazer propaganda do remédio porque o Trump queria que ele fizesse. Eu não sei se ele é dono da fábrica, é o Trump que é dono de uma fábrica,
porque eu não conheço na história nenhum presidente vendendo remédio, nem em época de guerra. Em época de pandemia, você coloca dinheiro para os seus laboratórios pesquisarem e produzirem uma solução. Tá? Então, ele não fez isso. Ele depois começou a dizer que era uma gripezinha, depois ele começou a dizer que morrer é normal, que a gente sabe que vai morrer mesmo. Depois, quando morreu 30 mil pessoas, ele disse daí. Aí, quando morreu 50, mas vai morrer muita gente mesmo, é assim mesmo, vai morrer só os velhinhos. Ou seja, num total descaso. Sabe? Ele não usava máscara de forma, sabe, muito provocativa. Quando ele reconheceu que tinha, sabe, o Covid-19, eu não tenho certeza se é verdade, porque ele deve ter dito aquilo para poder depois dizer que não tinha mais e depois sair para a rua sem máscara, que ele gosta de, sabe, exibir a sua ignorância. Ele gosta de exibir o atraso, sabe, de comportamento de um homem que jamais poderia ser presidente da República com esse comportamento. Nós estamos vivendo agora uma época que o que aquietou ele, o que deixou ele mais quietinho, foi o Queiroz. Ele está com medo do Queiroz e ele está com medo do filho dele, que podem ser, sabe, muito, sabe, descoberto pelas denúncias do Queiroz, que o Queiroz vai fazer. Mas o Bolsonaro é isso, e o coronavírus é resultado disso. Eu não estou dizendo, teve Covid-19 em todos os países do mundo, todos morreram gente, todos. O que aqui no Brasil não passou é a ideia de um presidente da República com a preocupação de cuidar do seu povo. Ele o tempo inteiro falava de economia. Ele o tempo inteiro falava que era preciso voltar a trabalhar. Ele nunca tratou nenhum desses 101 mil mortos como seres humanos. Seres humanos que tinha pai, que tinha mãe, que tinha filho, que tinha filha, que tinha sogra, que tinha sogro, que tinha irmão. Sabe? As pessoas têm que saber que o ser humano não pode ser tratado como se fosse um número. Nós somos seres humanos, nós temos sentimento. Sabe? Nós precisamos ser respeitados como seres humanos. Ele não fez isso e continua não fazendo. Ou seja, não tem uma orientação única. E o que é mais grave, ou seja, ele já colocou 3 ministros da saúde, o único que estava tentando fazer alguma coisa era o Mandetta, ele tirou porque não concordava, colocou um outro que não era, sabe, ele não era um médico, ele era um oncologista que se formou e passou a ser o empresário do setor de fundos de investimento na área da oncologia. E agora colocou um general que encheu de tenente, de cabo, de soldado, de capitão, de coronéis, ou seja, que não entende de saúde. Não é possível um país que tenha a quantidade de pessoas que estão contaminadas com o Covid-19 no Brasil não ter um ministro da saúde. Sabe, que seja médico, que entenda de medicina, que já tenha visitado um pronto-socorro. E o que é mais importante, Paulo, é que 63%, eu vou repetir, 63% de todos os leitos hospitalares públicos nesse país, do SUS, foram feitos no governo do PT. Sabe, obviamente que eu não estou querendo jogar nas costas do presidente apenas aquilo. Ele tem responsabilidade. Ele vai carregar parte desses cadáveres pro resto da vida se ele tiver o mínimo de sentimento. Mas a irresponsabilidade com que ele preparou o Estado para enfrentar essa situação foi nenhuma. Ele não teve responsabilidade. Eu não estou dizendo que ele deveria saber fazer, porque na ignorância dele, sabe, um cara que foi expulso ainda quando tenente, sabe, esse cidadão, ele obrigatoriamente não tinha que entender de medicina, de entender do Covid-19. Ele só tinha que deixar as pessoas que entendem cuidar disso. E ele não deixou. Trabalhou o tempo inteiro contra, seguindo outro ignorante, que é o Trump. Sabe? Você sabe que eu descobri uma coisa no governo, que é o seguinte: a arte de você governar bem é você fazer o óbvio. Sabe? O óbvio é aquilo que todo mundo sabe que tem que fazer, mas não faz. Sabe? Quando o cara não faz aquilo que é o óbvio, o cara erra. Você não tenta mudar o curso de um rio sem ter implicações. Você não muda. Então, é isso que eu acho. Quer dizer, acho que nós ainda vamos levar um tempo. Eu estou feliz porque
Já vi que a Rússia, me parece que agora em outubro já começa a aplicar a vacina, ou agora mesmo, sabe, por esse dia vai aplicar a primeira vacina. E está avançando a questão da vacina. Eu acho que nós, brasileiros, só vamos ter muita tranquilidade quando todo mundo estiver vacinado e a gente tiver certeza que não vai mais ser pego pelo Covid-19. Eu estou em casa desde março, eu voltei de Genebra dia 12 de março. Eu não saí de casa desde... As pessoas se irritam, eu tomava mais sol quando eu estava, sabe, na Polícia Federal do que eu estou tomando aqui em casa agora. Eu já estou ficando verde, tá, por falta de sol. Então, mas vou ficar, porque é a única garantia que eu tenho. Eu nasceu uma netinha minha, Paulinho, nasceu uma netinha minha, eu fui ver ela semana passada. Sabe? Depois de quase 5 meses, eu fui ver uma netinha minha para precaver ela e para me precaver também. Porque ela tem a vida inteira pela frente, eu tenho um pouquinho só de vida pela frente. Eu sempre falo, não discutam nada comigo de longo prazo. Para mim, agora, é tudo médio e curto prazo, porque, sabe, embora eu tenha certeza que vai viver muito, sabe, esse muita vontade minha, eu tento me cuidar para isso. Mas o coronavírus me fez... Vocês estão lembrados que quando eu estava preso, eu dizia o seguinte: eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade, não coloco tornozeleira porque eu não sou pombo correio e não faço da minha casa uma prisão. Não me peço para fazer. Essa minha casa é o único espaço de liberdade que eu quero. Estou preso. Ou seja, o Covid-19 me prendeu em casa, sabe? Já faz quase 6 meses que eu estou aqui, sem sair para lugar nenhum. Presidente, para tomar uma água e refrescar a garganta, vamos passar agora para o Marcelo Auler, continuando aqui com a nossa entrevista coletiva com o ex-presidente Lula. Por favor, Marcelo, já estou liberando o seu áudio aqui. Marcelo, por favor. Marcelo, não estamos te ouvindo, você fechou. Agora sim, Marcelo, pode falar. Presidente, eu vou tentar ser calmo. Eu vou perguntar ao senhor sobre o possível reposicionamento de votos na próxima eleição. Só vou te pedir um pequeno comentário, já que você falou aí do banho de sol na Polícia Federal. Eu queria saber, isso é uma curiosidade minha de 2 anos, qual foi a sua reação no dia 19 de junho de 2018, quando você foi tomar banho de sol na Polícia Federal e encontrou no banco que você sentava, escrito lá, Lula livre, por alguém de dentro da própria Polícia Federal. Eu soube que você riu muito sobre isso. Depois, se você puder, comenta isso. Agora, a questão do posicionamento de votos. Muita gente está apostando que, por conta do auxílio emergencial de R$600, que o Bolsonaro só queria dar de 200, foi obrigado pelas oposições a dar 600, votos que vieram para o PT, principalmente no Nordeste, na última eleição, poderão fugir do PT. Embora a gente saiba que esses votos do Nordeste não se deveram apenas ao Bolsa Família, mas a uma série de programas como Cisterna, luz elétrica para todos, ônibus de escolares lá em todos os cantos que eu andei no Ceará, eu vi. Há uma preocupação desses votos petistas das últimas eleições, lá no Nordeste ou nas comunidades mais carentes, se perderem por conta desse auxílio emergencial de R$600 que o Bolsonaro está dando? Marcelo, primeiro eu vou falar do banco. Eu sentia que na Polícia Federal tinha pessoas simpáticas ao PT, simpáticas a mim, e também eu sentia que tinha pessoas que não gostavam, sabe? Aí, quando eu cheguei para tomar sol, que eu vi um banco escrito Lula livre, eu já fiquei, sabe, tendo certeza de que nem todo mundo, nem toda repartição, nem todo departamento é todo mal ou todo bem. Tem gente para tudo. E eu conheci gente muito boa na Polícia Federal, e eu não guardo mágoa do tratamento que eu tive lá. Não guardo. Só para você saber, não guardo mágoa. Eu pediria que eu fiz até amigos lá na Polícia Federal. Porque é do meu jeito tratar bem as pessoas para ser bem tratado. Segundo,
Marcelo, eu queria só fazer uma ponderação, que é o seguinte, veja, eu não acho que a gente deva continuar utilizando o povo e falando como se o povo fosse gado. O rebanho do Lula, o rebanho do Bolsonaro, o rebanho do Fernando Henrique Cardoso, o rebanho... Não existe isso. O voto é uma coisa que tem que ser conquistada a cada dia. O dia que aparecer um presidente que faça mais inclusão social do que eu fiz, porque o Bolsonaro, por enquanto, sabe, é uma mentira, ainda é uma mentira. Porque a única coisa que o Bolsonaro fez de concreto nesse país foi o Congresso Nacional e a oposição junto que conseguiu aprovar com R$600. Tá? Porque o Bolsonaro passou mais de um ano fazendo propaganda de bobagem, mentindo com fake news amanhã, à tarde e à noite, provocando a sociedade, provocando a imprensa, xingando todo mundo, sabe, vendendo arma. Sabe? Ele nunca se preocupou em aparecer dizendo que o povo leia um livro. Sabe? A maior segurança que você precisa é uma carteira profissional assinada, um emprego formal, a leitura, é uma escola. Sabe? Ele não sabe disso, ele prefere distribuir arma. Então, eu acho que a gente não deveria medir o voto do povo como se ele fosse um rebanho do Lula. Não. Eu, se for candidato a alguma coisa, ou você, Marcelo, ou a Cuxa, ou a Hilda, ou a Tereza Cruvinel, sabe? Todos nós precisamos, todo santo dia, conquistar as pessoas. Isso é que nem casamento, meu caro. Sabe? Se você não conquistar a sua companheira todo dia e ela não tentar te conquistar todo dia, se você não fizer concessão para ela, se ela não fizer concessão para você, o casamento acaba. Então o eleitor também se dispersa. Porque o político brasileiro, quando é época de campanha, ele anda de carro, está em pé, de mão aberta, abanando para todo mundo. Quando ele ganha, o aparato do Estado toma conta dele. A segurança toma conta dele e o cerimonial toma conta dele. Aí ele não pode mais nem abrir um carro, cumprimentar as pessoas. Aí ele encontra um cara xingando ele pensa que o cara é contra. Às vezes o cara está xingando com razão. Então, veja, se eu puder sair para viajar ao Brasil, eu vou falar com o povo da mesma forma que eu falava. E eu sei como falar com esse povo. Eu vou falar com o coração dele, eu vou falar com a mente dele, eu vou falar com as necessidades dele. Sabe? Porque é isso que o povo precisa. O povo precisa ter esperança de que quem está governando está pensando nele e pensando naqueles mais vulneráveis, naqueles que mais necessitam. Sabe? É assim que você governa e é para isso que você precisa governar. Você não tem que governar por rico, você não tem... Aliás, eu estou ficando tão radical, Marcelo, que ontem eu estava lendo, eu não estou lendo Os Miseráveis todo, porque é um livro muito grande, né? Tem 1.500 páginas, mas o Victor Hugo diz uma frase que eu acho que ela retrata dignamente o mundo que nós vivemos hoje. O Victor Hugo diz o seguinte: é do inferno dos pobres que se constrói o paraíso dos ricos. E hoje eu fico vendo a distribuição de riqueza no mundo, é exatamente isso. Você tem 6 pessoas que ganham mais do que 4 bilhões de seres humanos. Tem uma pessoa que come 10 vezes por dia. E tem outras pessoas que passam 10 dias sem comer. Então, é preciso você conversar com o povo para você conquistar. E eu acho que o PT tem todas as possibilidades de conquistar, sabe, a simpatia e a crença do povo naquilo que ele precisa fazer. Você está lembrado que no Congresso do PT eu fiz um discurso chamando a atenção dos petistas. Tá? Nenhum cachorro ganha uma briga quando ele está passando e o outro cachorro late e ele enfia o rabo no meio das pernas. Ou ele late mais alto ou ele vai perder a briga. O PT precisa saber para que ele nasceu. O PT não pode esquecer por que nós construímos ele. O que ele tem que fazer. O PT nasceu para falar seriamente com o povo oprimido desse país, para dar vez e voz a esse povo. E não pode mudar de caminho.
Não pode mudar de caminho, ou seja, você tem um povo necessidade de cultura, necessidade de emprego, necessidade de saúde, necessidade de educação, sabe, necessitado de liberdade, sabe, de ter acesso às coisas. O que você oferece para um jovem hoje? O que você oferece para um jovem hoje? Sabe, desespero. Porque ele for um menino que morar na periferia, ele sai para brincar, sai para tomar um chopp, sai para tomar cerveja, sai para conversar com os amigos. Ele pode virar um cadáver porque a polícia não pergunta, ela tira antes de perguntar. Então, eu acho que nós temos que reconquistar parcela do povo brasileiro que ainda sonha com dignidade, que ainda tem esperança, que ainda quer ter o direito de trabalhar, de comer, de estudar, de ter acesso ao lazer, sabe? Então, é isso que o PT tem que fazer, e é por isso que eu tenho confiança e estou lamentando estar dentro de casa 6 meses, que eu já poderia ter feito umas caravanas pelo país para discutir os problemas do país. O presidente, chegou agora a vez aqui do Alex Sounik, jornalista que com certeza o senhor conhece há mais de 40 anos. Por favor, Alex. Não há tanto tempo, porque nós não somos tão velhos assim. Não. A última vez que eu te entrevistei foi há 20 anos, veja só. Você lembra? Nós pegamos um avião para Belo Horizonte para visitar o Fernando Pimentel e fizemos a entrevista durante a viagem, né? Quando a gente podia viajar de avião, os dotinhos ali, foram 2 manchetes, né, no Diário Popular, 2 edições com aquela tua entrevista. Foi a última vez que nos falamos numa entrevista formalmente, né? Claro que outra vez já nos encontramos e há muito tempo já fizemos várias... Mas o Lula, você sabe, você me conhece, você sabe que eu não sou ideólogo, não sou pensador, não sou nada de teórico da política, nada. Eu sou só observador há muito tempo, né? E eu queria só... Eu tenho uma ideia na minha cabeça que é o seguinte: essa estratégia de cada partido ir com o seu candidato no primeiro turno, para depois, no segundo turno, se unirem todos. Eu te pergunto o seguinte: não seria mais efetivo surpreender, tentar ganhar no primeiro turno? Estou falando em relação ao Bolsonaro, o que interessa as eleições de 22. Eu estou muito preocupado com a possibilidade de reeleição dele, estou muito preocupado. Então, é uma ideia que eu tenho na cabeça, posso estar totalmente enganado, mas se as principais forças de oposição ao Bolsonaro, você, é o Ciro, é o Maia é o Bolsonaro. O que eu te pergunto é o seguinte: não seria mais efetivo se juntarem as forças? Não sei até onde vai essa força, se vai até o Maia, se é absurdo ir até o Maia, ou se vai um pouco menos. Mas não é melhor surpreender no primeiro turno e estar ganhando no primeiro turno, em vez de esperar o segundo? As diferenças ficam tão grandes no segundo turno que é difícil verter. Às vezes o cara ganha no primeiro, às vezes o Bolsonaro pode ganhar, ele quase ganhou no primeiro em 2018. Mas é essa a dúvida que eu tenho. Você é uma... Não vou nem fazer nenhum qualificativo, porque todo mundo sabe quem é você, a tua cabeça política, você é um estadista, você é um pensador na prática, porque quantos estiveram durante 8 anos ocupando o cargo mais importante do país e com o desempenho que você teve, né? Não há dúvida nenhuma a respeito disso, mas eu queria só o seu comentário, se você não acha melhor abandonar essa tática de vamos unir no segundo turno, liga no primeiro, como está acontecendo na eleição municipal. Está o PT brigando com o PSB em Pernambuco, aqui está um negócio que se fica o Gilmar Tato, se não fica. Puxa, não dá para o PT e o PSB se unirem e fazerem campanha juntos? Um é prefeito, outro é o vice, vamos governar juntos, vamos fazer campanha juntos? Enfim, essa é a minha dúvida. Não faça dessa dúvida, querido Olix, nenhum drama.
Não faça não, Alex. Deixa eu tentar explicar o seguinte. Quando nós criamos o segundo turno, era para a gente garantir o direito de cada partido político poder, num determinado momento, poder defender o seu programa, sabe, com a cara dele, se apresentar para a opinião pública, tentar convencer a opinião pública da necessidade da existência daquele partido político. Então, você ia para um debate na televisão, você defenderia o seu programa. Se você não fosse para o segundo turno, você se juntaria com outros que pensam mais ou menos iguais. Foi assim. Foi tentando garantir o direito de se apresentar para a sociedade, construir o seu partido político, que nós aprovamos o segundo turno. Você veja que eu fui para o segundo turno em 89, depois eu não fui para o segundo turno em 94, depois eu não fui em 98. Você nem sempre o PDT se uniu comigo, nem sempre o PSB se uniu comigo, muitas vezes eles estiveram separados. O Ciro já tinha disputado 2 eleições até 2002, o Garotinho no Rio de Janeiro tinha disputado pelo PSB, ou seja, depois você se junta no segundo turno. Era para isso a ideia, era de garantir o direito de cada partido político se apresentar. Eu não vejo nisso uma coisa ruim. Sabe, se o PT vai ter um candidato a presidente, se o PCdoB vai ter um candidato a presidente, se o PDT vai ter um candidato a presidente, se o PSB vai dar... É muito importante que se apresente, fale para a sociedade, tente convencer a sociedade, tente mostrar o seu programa. Não deu certo, vai para o segundo turno junto e constrói um outro programa, sabe, que contemple, sabe, as alianças feitas no segundo turno. É muito melhor você construir uma aliança disputando as eleições no segundo turno, sabe, do que você ganhar com 50% sozinho. Eu, sinceramente, sempre gostei do segundo turno porque permitia você consolidar o teu apoio. Eu não acho isso ruim. Eu não acho isso ruim. O problema é o seguinte, eu não gostaria de estar brigando com o Ciro, de estar brigando com ninguém, ou seja, eu fiz campanha em 89 sem brigar com eles, eu fiz em 94 sem brigar, eu fiz em 98 sem brigar. Eu nunca, em 2002, você está lembrado que eu ganhei as eleições, o Ciro foi candidato pelo PDT. Você está lembrado que o Garotinho foi candidato. E quando terminou a campanha, eu fui conversar com eles. Sabe, eu só tive um pequeno problema em 89, porque quando terminou a campanha de 89, eu fui conversar com o Brizola no Rio de Janeiro, e o Brizola tentou me convencer que eu e ele tínhamos tido um empate técnico, a diferença foi 500 e poucos mil votos, e que, portanto, eu e ele deveríamos retirar para apoiar o Mário Covas, que tinha sido o 4º ou 5º candidato. Eu falei, ô Brizola, sabe, isso aqui não é pesquisa, pô, é o resultado final da eleição. Eu estou no segundo turno. E o Brizola estava com uma certa teimosia, mas depois que o Brizola decidiu me apoiar, ele transferiu 100% dos votos que ele teve no Rio de Janeiro para mim e em outros estados brasileiros. Então, o segundo turno é um benefício para o país. Diferentemente das pessoas que acham ruim, eu acho que o segundo turno é um benefício para o país. Sabe, pode ter 10 candidatos, não tem problema, cada um mostra a cara. Cada um tenta convencer. Sabe, então, eu não vejo que isso seja um mal para o país, não. Aqui em São Paulo vai ter candidato, tem o Gilmar, tem o Boulos, tem o Marco França, tem o Cova, vai aparecer mais candidato, ótimo. Vamos para a disputa, vamos ver quem tem mais capacidade de convencer o povo sobre as suas ideias, sobre o seu programa. Depois se junta. Você não pode frustrar e proibir o Paulinho Moreira Leite, que cria um partido, de ir para a televisão defender o seu programa. Você não pode frustrar a Hilde, sabe, de defender o programa do partido dela, você não pode, sabe, evitar que a Tereza Cruvinel vá defender o programa dela, você não pode. Deixa aí. Depois as pessoas percebem se são importantes, se não são importantes, se são insignificantes, se não são insignificantes, se teve capacidade ou não. Porque todo mundo acha fácil. Eu fico imaginando quanto de dinheiro o Bolsonaro gastou para montar a indústria de mentiras que ele construiu ligada ao Trump.
Não sei quanto que o Trump gastou de transferência de tecnologia de mentira para o presidente Bolsonaro. Porque, vamos ser francos, nem o Bolsonaro jamais acreditou que podia ser presidente da República do Brasil. Ali foi como o Trump. Qual era o analista político que imaginava que o Trump fosse ganhar as eleições? Ninguém. E você percebe que é a primeira vez, sabe, em política que a mentira, sabe, ganha em muitos lugares do mundo. E eu tenho que lutar contra isso. Mas eu sou favorável aos 2 turnos, sou favorável a participar, todo mundo que queira ser candidato. Se for possível construir, maravilha. Sabe? Mas se não for possível, vamos à luta, vamos à disputa e depois a gente se junta. O que você pode é construir um pacto de não agressão. Tá? Vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, o Boulos não é inimigo do PT. Então você não pode agredir o Boulos. O Boulos não é inimigo do PSOL, então o PSOL não pode agredir o PT. Porque senão você atrapalha a possibilidade de uma junção no segundo turno. Muito bom, presidente. Bom, agora vamos dar vez à Natália Urbán, fala diretamente da Escócia, vai perguntar ao senhor sobre temas aí mais internacionais. Bom dia, Natália. Deixa eu ver se seu microfone está liberado. Está só soltando aqui, por favor. Bom dia, presidente Lula. É uma honra estar falando com o senhor. Eu gostaria de saber se agora que ficou clara a participação do FBI na Lava Jato, se não seria a hora da esquerda voltar a falar em imperialismo. Eu não tenho por hábito, Natália, falar a palavra imperialismo por causa da minha formação política. Mas eu vou tentar. Artur, você me desculpe, porque a gente vai ficando velho, a gente vai acumulando muitas informações, e quando tem uma pergunta assim, a gente vai tentando responder tudo, sabe? Explicando muito. Ô, Natália, eu acho que o FBI, a CIA e o governo americano, sabe, só não tentam golpe no seu próprio país, porque no mundo inteiro eles tentam. Eu acho que os americanos nunca permitiram que o Brasil deixasse de ser colônia. O Brasil primeiro foi colônia de Portugal, depois o Brasil, quando Dom João VI veio para o Brasil em 1908, o Brasil foi se transformando numa colônia, continuava como colônia portuguesa, mas quem tinha a abertura para ganhar muito dinheiro aqui, a abertura dos portos, venda de produtos, eram os ingleses. Depois nós saímos dos ingleses e caímos na mão dos americanos. E os americanos jamais aceitarão o papel do Brasil protagonista. Eu vou repetir, os americanos jamais aceitarão o Brasil com o papel de protagonista. Ou seja, os americanos estavam muito incomodados. E eu me dava muito bem com Bush, me dei muito bem com Obama. A Dilma se dava bem com Obama, mesmo assim, sabe, o Departamento de Estado americano interferiu aqui na espionagem da Dilma, das gravações da Dilma. Foi daqui do Brasil que Obama, sabe, mandou invadir a Líbia. Tá? Então, deixa eu te falar uma coisa. O Brasil é tratado pelos Estados Unidos como se nós fôssemos uma colônia. Nós temos que ser um país independente. E você não tem nenhum exemplo de ajuda concreta que os americanos deram ao Brasil. A ajuda foi sempre a tentativa de golpe, sempre a tentativa de tirar o presidente. E eu acho que aconteceu conosco. E veja, primeiro, vamos pegar o seguinte. Quando nós chegamos na presidência, a primeira coisa que nós fizemos em Mar del Plata foi dizer que nós não queríamos a ALCA e que nós iríamos fortalecer o Mercosul. Depois nós resolvemos criar a União Sul-Americana de Nações, tá? Que era a Unasul. Depois nós resolvemos criar a CELAC, que era uma reunião entre todos os países da América Latina, sem a participação do Canadá e dos Estados Unidos. Depois nós resolvemos fazer aliança com os países árabes. Fizemos uma reunião aqui no Brasil com países árabes e países da América do Sul. Depois nós fizemos uma reunião entre países africanos e países da América do Sul. Depois nós fizemos o IVAS entre Brasil, Índia
e África do Sul. Depois, nós começamos a fazer os BRICS, uma coisa muito forte com a China, com a Índia, com a Rússia e com a África do Sul. Ou seja, onde a gente criou um banco e onde a discussão, segunda, seria a tentativa de criar uma moeda comercial para que a gente não ficasse dependendo do dólar. Quando nós fizemos um acordo com a Argentina para que a gente fizesse as nossas trocas comerciais em real e em peso, ou seja, não deu certo porque a gente fez uma medida optativa para pequenos empresários. A gente deveria ter feito uma lei, que fosse terminativa, ou seja, obrigatória a fazer, ou não fizemos. Porque não tem sentido a gente ficar dependendo do dólar. Os americanos não pediram ao mundo para impor o dólar, eles impuseram. Bem, tudo isso, o Brasil começou a fazer um acordo e começou a construir, navio submarino, o casco de navio submarino de propulsão nuclear aqui no Brasil. O Brasil não queria comprar os caças americanos e a Dilma comprou os caças suecos. Eu, na época, tinha mais interesse pelos franceses, porque já tinha mais experiência, apesar que a manutenção era mais cara. O Brasil descobriu o pré-sal. O Brasil aprovou a lei que obrigava que o petróleo voltasse a ser do povo brasileiro, ou seja, as empresas não tinham mais o direito de pagar um rote e levar o petróleo. O petróleo era tirado, o petróleo era do povo brasileiro e 30% prioritariamente era da Petrobras. Nós fizemos a lei da partilha, eles nunca aceitaram. Então, eles colocaram para funcionar a quarta frota naval, que terminou de funcionar depois da Segunda Guerra Mundial. Porque o pré-sal, que é a maior descoberta de petróleo do século XXI, e talvez a última jazida, gigante que nós descobrimos, está na nossa divisa marítima das 200 milhas marítimas. Portanto, a quarta frota está passando em cima, do nosso pré-sal todo santo dia. Para responder à quarta frota, nós criamos o Conselho Nacional, o Conselho de Defesa da América do Sul, para tentar envolver todos os exércitos, todos os generais, numa única reunião. Então, o Brasil conseguiu eleger o diretor-geral da OMS. O Brasil conseguiu eleger o diretor-geral da FAO. Coisa que, se não fosse os países africanos, os países latino-americanos, a gente não tinha conseguido. O Brasil conseguiu ser a sede das Olimpíadas aqui, disputando com o primeiro-ministro japonês, disputando com o presidente Obama e com a Michelle, e disputando com a Espanha, com Madrid. Tudo isso. E o Obama foi lá defender. Eu jamais imaginei que ia ganhar, porque você disputar com Chicago, a terra do presidente dos Estados Unidos, a televisão transmitiu mais a chegada do avião, do Obama, do que todo o restante das delegações que foram. Eu falei, é praticamente impossível a gente ganhar, e nós ganhamos. Então, o Brasil estava ficando grande demais. O Brasil estava ficando importante demais. E por isso eu acho que há interferência, sim. No caso da Lava Jato, já está provado. Nós temos documento, nós temos prova, nós temos vídeo, nós temos vídeo dele dando palpite, nós temos vídeo dele batendo palma quando o Moro decretou minha prisão, nós temos vídeo das informações que o Ministério Público brasileiro levava para os Estados Unidos, porque a Lava Jato se prestou a destruir o sistema produtivo desse país. O Brasil tinha uma empresa de engenharia, as empresas de engenharia no Brasil eram respeitadas no mundo inteiro. O Brasil estava construindo a sua indústria naval, saímos de 3 mil trabalhadores para 86 mil trabalhadores, eles estão destruindo. O Brasil era para ser a terceira fábrica química do mundo, eles estão destruindo. Em nome de quem e a quem interessa isso? Obviamente que interessa aos Estados Unidos da América do Norte, porque são as empresas deles que terminam por entrar aqui e fazer o trabalho que as nossas empresas estão fazendo. Eu sei que às vezes, Natália, parece que a gente está muito agressivo, mas não tem nenhuma agressividade, tem constatação pura da intromissão dos Estados Unidos nas coisas que o Brasil faz, na tentativa de desbloquear, na verdade, na tentativa de bloquear a soberania brasileira.
porque o Brasil era respeitado por todos os países da América do Sul, o Brasil era referência, não era mais dos Estados Unidos. O Brasil passou a virar referência sem querer ser hegemonista. O Brasil queria ser parceirista. E, obviamente, sabe, se no tempo do João Goulart, sabe, os porta-aviões americanos já estavam às beiras da praia brasileira, sabe, você imagina agora que o Brasil estava virando potência, que o Brasil passou a ser a sexta economia do mundo, com perspectiva de a quinta economia do mundo. Eu brigava muito com a Argentina e com a França e com a Inglaterra, que eles se preparassem, que o Brasil iria, sabe, logo disputar com a Alemanha quem seria a quarta economia do mundo. E eles não aceitavam isso. Quando o Obama foi me chamar para a guerra do Iraque, o Bush chegou a falar, não, porque se a gente fizer a guerra, sabe, depois as empresas dos países que guerrearam vão ajudar a reconstruir. Olha, eu fiquei pensando, que porra é essa que eu vou fazer uma guerra para depois reconstruir? E eu disse, olha, puxa, a guerra minha é com a fome. Eu tenho 54 milhões de brasileiros passando fome, essa guerra eu quero ganhar. E ganhamos. Agora estamos perdendo outra vez. Então, hoje eu estou convencido da intromissão deles no Brasil. Você veja, eu estou vendo agora nos jornais, o filho do Collor foi entregar, o filho do Bolsonaro foi entregar para a Embaixada Americana o nome de 1.000 brasileiros, para que eles sejam proibidos de entrar nos Estados Unidos. Esse menino deveria ser denunciado na Câmara e esse menino deveria ter seu mandato cassado. Ele está denunciando o brasileiro para os americanos. Ele está dando para a Embaixada Americana o poder de falar, olha, não deixe entrar nos Estados Unidos essas 1.000 pessoas daqui, que eles fazem parte de um grupo de servidores públicos antifascistas. O que eu estou defendendo, na verdade, Natália, é o seguinte, olha, você é muito nova e uma coisa nós temos que perder, o Brasil e os brasileiros, a gente não pode perder o direito de nos indignarmos. A palavra correta agora, Tuxi, é o seguinte, nós todos temos que estar indignados com o que está acontecendo no Brasil. A gente não pode se conformar. O que me deixava muito nervoso na cadeia, era saber que eu estava lá, inocente, e que os canalhas que me prenderam estavam fazendo uma quadrilha para roubar 2,5 bilhões da Petrobras e criar um fundo de assistência social para o Dallagnol fazer proselitismo. Então, eu só tenho que dizer para você, eles estavam a pedido da Força-Tarefa da Lava Jato e do Moro, que ficavam lá mendigando apoio nos Estados Unidos o tempo inteiro. Isso vai ficar cada dia mais patente, mais provável, e eu tenho paciência. Eu tenho toda a paciência do mundo, Natália. Muito bom, presidente. Bom, o nosso planejamento aqui deu certo, porque a gente fez uma rodada inteira de perguntas, deu exatamente 1 hora. A gente vai começar agora a segunda rodada, mas antes eu quero agradecer a Mônica Fernandes, chegando como assinante, em nome de todos os membros assinantes que estão chegando no dia de hoje. E lembrando, o Rodrigo Viana, nosso amigo do Boa Noite 247, mandou um balanço, a gente está dando um banho de audiência na CNN, então estamos aqui competindo e vencendo, graças ao ex-presidente Lula aqui. Estamos aqui dando um show de audiência, de engajamento, enfim, de participação do público. Eu ainda quero ajudar vocês a derrubar a audiência da Globo. Vamos chegar lá ainda. Primeiro no chamado horário nobre dela, é só a gente tentar. É continuar acreditando que é possível. A única coisa impossível, gente, é Deus pecar. O resto, tudo pode acontecer. Tá bom. Vamos passar para a Tereza Cruvinel agora, então, presidente. Segunda rodada aqui, por favor. Presidente, em 2002, na sua 4ª candidatura, que foi vitoriosa, né, o senhor, de certa forma, estabeleceu ali um diálogo com o empresariado brasileiro, oferecendo um programa de crescimento, retomada da economia, lançou a Carta ao Povo Brasileiro e fez alianças mais amplas no plano partidário, né? Agora, nós ainda não estamos na eleição presidencial, mas tem aí uma eleição municipal. O PT segue uma linha de lançar candidatos em todos os municípios, onde for possível, né? E não tem... o senhor, pessoalmente, inclusive,
se recusou a participar de manifestos ou, em suma, de movimentos mais chamado amplos, né? E não tenho visto esse diálogo com o capital, né? Essa linha do partido, o senhor está de acordo? O senhor está satisfeito com a condução do partido e com essa linha que parece ser diferente da de 2002? Olha, Tereza, eu tenho orgulho do PT ter como Gleice. Eu acho que a Gleice está fazendo aquilo que a maioria do partido quer que faça. Eu não sei que comparação. Cada eleição é cada eleição. Sabe, 2002 foi uma eleição, é importante você saber disso, Tereza. Eu nunca tive qualquer dúvida de que eu ia ganhar as eleições. Mesmo quando nós fomos para o segundo turno, eu cheguei no comitê, tinha uma delegação estrangeira muito grande, e o companheiro Zé Dirceu estava nervoso, o Duda Mendonça estava nervoso, e eu cheguei no comitê para acalmar eles. Falei, gente, é apenas uma prorrogação, nós vamos ganhar do mesmo jeito. Eu nunca tive dúvida que eu ia ganhar aquela eleição. Nunca. Como eu nunca tive dúvida que eu ia ganhar 2006. Era outro momento político. Como eu nunca tive dúvida que ia eleger a Dilma. Sabe, agora nós estamos num outro momento, ou seja, nós estamos num momento em que a direita dedicou, e a campanha do Bolsonaro, e a Rede Globo de televisão, dedicaram grande parte do seu tempo na tentativa de destruir o PT, de destruir a esquerda, de destruir o progressismo, de destruir o desenvolvimento o tempo inteiro. Então, o PT não pode esquecer que o PT precisa se reconstruir moralmente junto à sociedade brasileira. O PT precisa se defender das acusações. O PT precisa não ter dó de se defender. Você veja a sacanagem que fizeram agora. Vamos pegar o que aconteceu no Piauí agora. O Bolsonaro ia para lá. 2 dias antes, da Polícia Federal inventou uma denúncia de uma coisa contra o Hélito, que o Hélito não era nem governador em 2013. O que vale é a manchete. Sabe? Porque quando provar que não tinha nada, aí nem sai nos jornais, você nem lembra mais. Então, eu estou convencido que o PT está agindo corretamente. Sabe? O PT teve muito mais candidato, está tendo muito mais candidato do que ele teve em 2016. O PT tem uma chapa de vereadores muito maior do que a que a gente teve em 2016. Sabe? Tem muita gente que é covarde. Tem muita gente que, quando o partido vai mal numa coisa, ele sai do partido. Há alguma acusação, ele sai do partido. Sabe? É o exemplo dos partidos burgueses, ou seja, nós começamos com a Arena, depois virou PDF, depois virou PFL, depois virou DEM, depois virou não sei o quê, aí repartiu em 50. Os políticos são os mesmos. Eles só mudaram de casa, porque hoje os partidos políticos estão funcionando como se fosse uma cooperativa de deputados. Qual é a explicação que você tem de ter 30 e poucos partidos? Veja o programa dele, se tem alguma diferença. Então, o nosso querido PT paga o preço de ser o grande partido desse país. O mais importante partido de esquerda da América Latina, com todo o respeito que eu tenho a todos os meus companheiros, sabe, do PCdoB, do PSOL, do PDT, do PSB, mas todo mundo sabe que o PT é excessivamente importante no Brasil e na América Latina. Então, sabe, a Gleice, ela tem um comportamento extraordinário. Eu acho que o PT não teria outra pessoa para ser presidente do partido nesse instante histórico que nós temos, que não fosse a companheira Gleice Hoffmann. Talvez ela sofra injustiça por ser mulher, porque aqui no Brasil as pessoas falam de mulher, mas intimamente os homens, se puderem não dar espaço para a mulher, não darão. Não darão. Você, no meio da imprensa, sabe o que falta de destaque para as mulheres, por mais merecimento que elas tenham. Então, eu acho que o PT está fazendo as coisas corretas. As pessoas perguntam por que o PT não faz aliança? O PT não faz aliança porque as pessoas também não querem. E porque as pessoas também têm o direito de ter candidato. Eu sou o único político desse país, Tereza, que não posso dizer para ninguém, não lance candidato. Porque eu só cheguei onde eu cheguei pela minha teimosia.
Eu fui candidato em 89, eu fui candidato em 94, eu fui candidato em 98, eu fui candidato em 2002, eu fui candidato em 2006. Sabe? Eu tenho um acúmulo de vitória, mas eu tive um acúmulo de derrota antes. Sabe? Então, eu acho que a Gleice está dirigindo o PT com muita competência e com muita maestria no mundo machista. Eu vou repetir, no mundo machista, a Gleice está governando, sabe, o PT com muita maestria, como a Luciana no PCdoB. Sabe? Então, eu acho que, para mim, eu tenho orgulho. Não sei quantos homens no Brasil teria a mesma capacidade que a Gleice tem de dirigir um partido polêmico como o PT, briguento como o PT, turrão como o PT, encrenqueiro como o PT. Você sabe que o PT é tudo que as pessoas quiserem falar. O PT briga quando não tem que brigar, o PT faz denúncia quando não tem que fazer, o PT é denunciado inocentemente. Sabe, é uma coisa maluca. Maluca. Então, eu acho que o PT vai sair dessa eleição muito mais forte do que entrou. Esteja certo disso, muito mais forte. E eu só estou preocupado porque eu tenho dificuldade de fazer política pelo Zoom. Eu estou vendo vocês, mas não estou sentindo vocês. Não tem nenhuma química aqui reinando, sabe, no meu espaço, ou seja, sabe, é como se tivesse uma fotografia. Sabe, eu gosto mesmo de conversar e de tocar nas pessoas, sabe? É de sentir o calor humano. Por isso. Mas é muito bom ouvi-lo, presidente, e sentir e evocar memórias de um tempo em que o Brasil era um país feliz, respeitado. As pessoas vão resgatar essa memória ainda, e eu vou passar agora para Hilde Garange fazer Mas a segunda pergunta. Mas o senhor fique sabendo, favor, presidente... Hilde, não estamos... O senhor fique sabendo, presidente, que a sua química pode ir, tá tudo bem, pode ir. Em relação a nós está funcionando, ouviu? Nós estamos sentindo essa vibração e estamos muito felizes de participar dessa conversa com o senhor hoje. Aliás, presidente, eu hoje vim com umas estrelinhas aqui nas orelhas, em homenagem ao senhor, em homenagem à Gleice, à Janja, a todos. Presidente, o senhor deve estar acompanhando que o Bolsonaro tem essa estratégia dele de cortejar os militares, sobretudo os militares do mais baixo escalão, e qualquer inauguração, qualquer festa, qualquer hasteamento de bandeira, em qualquer quartel, o Bolsonaro está lá. O que ele não faz de visitar hospitais agora, como o senhor mencionou, pronto-socorro, ele está em todos os quartéis cortejando a sua base eleitoral. E assim como corteja a polícia militar também. Ele praticamente hoje tem um exército de fanáticos apaixonados por ele, que o chamam de mito, um exército para chamar de seu, o exército do Bolsonaro. E ainda tem os milicianos que se aliam nesse exército de seguidores do Bolsonaro. Agora, me surpreende que o senhor, que foi realmente o grande benemérito das Forças Armadas, porque antes do seu governo, os praças tinham que ir em casa para se alimentar, porque nos quartéis não havia sequer verba para pagar refeição para os seus militares. Eu, uma vez, fui visitar o comandante do Exército aqui no Rio de Janeiro, e ele disse que não podia nos servir, eu fui com o presidente do jornal, cafezinho, porque ele não tinha verba para pagar cafezinho. O presidente do jornal mandou comprar o cafezinho. Para eu ter uma ideia da situação de penúria no governo de Fernando Henrique Cardoso, em que se encontrava as Forças Armadas. Bem, então o senhor multiplicou os investimentos na Política Nacional de Defesa, multiplicou por 10, né, que quando o senhor tomou posse era de 900 milhões, passou a ser de
quase 9 bilhões, e o submarino nuclear, como o senhor bem citou, para fazer toda a segurança da nossa costa, a Amazônia Azul, né, como o ministro chamava, porque havia o pré-sal e todas as riquezas, né, das nossas costas. O senhor, eu vou ler aqui, porque eu até fiz uma lembrete aqui. As 11 missões militares de paz da ONU, que o senhor enviou às Forças Armadas, a modernização da frota da FAB, com transferência de tecnologia, mas nenhum militar, sequer aqueles que trabalharam nos seus governos, fez um pronunciamento sequer elogiando o senhor, ou elogiando o PT, ou simpático com o senhor, ou com o PT. Eu queria saber a que o senhor atribui isso. E lembrar ao senhor que a primavera está chegando, e que os poderosos podem matar 2 ou 3 rosas, mas não podem matar a primavera, presidente. Presidente, antes de responder aí sobre essa questão dos militares, é importante emendar com uma pergunta deixada pelo Zé Reinaldo Carvalho aqui de manhã, se o senhor tem preocupação com a nova política nacional de defesa, que fala até no risco de guerra na América do Sul. Yuri, você me permite com essa pergunta explicar uma coisa. Essa frase, os poderosos poderão matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Isso foi na campanha de 1982. Eu era candidato a governador em São Paulo, disputava com o Montoro, com o Jair Quadro, com o Roger Ferreira e com o Reinaldo de Barros. E eu fui fazer um comício em Catanduva. E pelo fato de eu ser uma novidade, ser um sindicalista, sair do movimento sindical, fazer greves, a gente colocava muita gente na rua. Era uma multidão de gente. E nesse dia, uma menininha me entregou um bilhete vermelho. Me entregou um bilhete escrito em vermelho e estava essa frase. Os poderosos poderão matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Eu passei a utilizar essa frase, sabe, durante muito tempo. E eu sei que o jornal O Estado de São Paulo tentou procurar, sempre para tentar me desmoralizar, sabe, para achar que eu estava plagiando, tentou procurar essa frase de quem era e nunca conseguiu achar. Foi obrigado a reconhecer que era uma frase, era de um anônimo, né? Bom, a questão dos militares. Esse é o mundo do Bolsonaro. Como o meu mundo era o mundo sindical, era o mundo social, sabe, dos moradores de rua, dos catadores de papel, dos sem-teto, dos sem-terra, sabe? O dele é os militares. Ele viveu a sua adolescência no meio militar. Sabe? Ele, depois que virou vereador, continuou no meio militar, depois de deputado, era onde ele fazia festa, era onde ele frequentava, era onde ele jogava, era onde ele dançava. O mundo dele era esse mundo. Inclusive, ele foi juntando os militares das Forças Armadas e ele foi se juntando aos milicianos, ex-policiais militares, sabe? Muita gente metida com outras coisas, sabe? A pessoa aposentada do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, da Polícia Militar, a gente aposentada do Exército, da Polícia Federal. Ou seja, essa gente toda, sabe, foi caindo nos braços do Bolsonaro, porque o Bolsonaro oferecia para eles tudo. O Bolsonaro oferecia para eles o direito de matarem, o direito de ter uma arma, o direito de poder atirar em quem quiser, na hora que quiser. É por isso que ele, todo o gesto dele que ele fazia era aquele gesto atirando, era aquele gesto matando, era aquele gesto. Ele foi no Acre dizer que mataria sem terra, ele foi no céu dizer que mataria quilombola, ele foi. Sabe? Isso fez com que a primeira vez que eu ouvi falar mito foi em Juiz de Fora, no ato que eu estava com muita gente, e lá umas 50 pessoas do Bolsonaro gritando, sabe, o nome do Bolsonaro e chamando de mito. Na época eu não entendi direito o que era, mas depois eu percebi que mito não é uma coisa muito importante, porque se o Bolsonaro é mito, significa que não tem muita importância a palavra que eu achei antigamente que tinha.
É esse o mundo dele. Essa é a base originária do Bolsonaro. Como a minha base originária era o mundo do trabalho, era o chão de fábrica, era o banco, era o comércio, era dos trabalhadores que viviam de salário, o dele passou a ser os milicianos e ele formou disso um exército, sabe, de enfrentamento à democracia. Porque ele defendia o policial que tinha que matar, que não tinha que ser punido. Ele, o filho dele prestava homenagem, dava condecoração para quem tinha matado mais, para muitos vigaristas, que agora nós sabemos que são vigaristas. Esse é o mundo dele. Esse é o mundo do Bolsonaro. Então ele criou, ele, na verdade, organizou uma organização paramilitar que faz provocação, que ofende gente na rua, que ameaça bater, sabe, que faz as barbaridades que nós, os democratas, aprendemos a repudiar o tempo inteiro. Então, veja, eu não acho que isso esteja ligado às Forças Armadas da Ativa. Eu acho que o alto comando da Ativa deve se respeitar mais do que alguns que estão com o Bolsonaro. E você disse uma verdade, citou a verdade, veja. Eu certamente não tenho nem o presidente, nem o Geisel, nem o Figueiredo cuidou das estruturas militares como eu cuidei. Tá? Eu estou dizendo agora, olhando na cara de vocês, para dizer, nem o Geisel, nem o Figueiredo deram importância à organização militar que eu tenho. Primeiro porque eu me perguntava para que eu quero as Forças Armadas. Eu quero as Forças Armadas para defender o meu país em relação ao inimigo externo. Bom, se eu quero as Forças Armadas para me proteger com relação ao inimigo externo, essa Força Armada tem que estar preparada. Ela tem que estar preparada, porque eu sei o sacrifício que foi vencer a guerra do Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil, contra o Paraguai, sabe? O sacrifício que foi por falta de preparo. Então, se você tem um exército, se você tem uma marinha, se você tem uma aeronáutica, você tem que dar a eles o instrumento necessário, pedir a Deus que nunca tenha uma guerra, pedir a Deus que nunca tenha uma invasão, sabe, ao nosso país, para que não seja necessário utilizar os instrumentos que você garante que eles tenham para defender o Brasil. Sabe? É como se fosse um médico. Sabe? Eu adoro o médico, acho maravilhoso o médico, mas eu espero nunca precisar dele. Se precisar, eu quero que ele esteja bem formado, eu quero que ele esteja com os instrumentos todos preparados para me curar. Então é assim que eu pensava o Exército. Então, para que eu quero uma marinha se a marinha não está preparada? Eu fui visitar a Antártica. Eu cheguei lá, o laboratório que o Brasil tinha, o navio laboratório, era uma vergonha. Aquilo não poderia ser um navio de pesquisa de um país que era, na época, a sexta economia do mundo. Não podia ser. Eu tomei a decisão na hora. Nós vamos comprar um navio laboratório mais decente. E o almirante, sabe, tomou a decisão e compraram um navio da Alemanha. Tá? Os nossos aviões... Ô, Hilde, quando eu cheguei na presidência, tinha um avião nosso, eu nem sei qual é a marca dele. Boeing 747. Boeing. É um avião que pegava fogo, saía fumaça. Várias vezes o Celso Amorim um dia queimou até uma pasta de mão dele. Ou seja, tinha mais avião na sucata do que avião, sabe? Olha o nome do avião presidencial, Sucatão. Olha o nome do outro, Sucatinha. Ora, um país que se respeita não pode ter um avião chamado Sucatão. Sabe? A gente tem que se respeitar. Sabe? Porque se aparentar pobreza desse resultado, sabe? Não tinha tanto pobre no mundo. Ou seja, eu não fiz opção pela miséria. Sabe? Eu fiz opção pelos pobres, pelos miseráveis. Para quê? Para tirar eles da miséria, para tirar eles da pobreza. Então, eu queria umas Forças Armadas que fossem respeitadas. Eu queria que, quando alguém pensasse em invadir o Brasil, soubesse, vou ter gente preparada, vai ter arma sofisticada. Até a Imbel era uma empresa de arma no Brasil que estava quase falida, nós recuperamos. E é assim que eu penso as Forças Armadas. Eu quero soldados bem alimentados, bem treinados, bem formados e bem armados. Para quê? Para defender o Brasil. E Deus queira que nunca seja necessário, sabe? Bom, foi para isso que eu criei as Forças Armadas. Recuperei o batalhão de engenharia do Exército Brasileiro, que estava falido.
Imagine você entrar numa sucatona com tudo quebrado. Era a estrutura de construção, sabe, de estrada do nosso batalhão de engenharia. Está recuperado, fez trecho de obras importantes no Brasil, porque eu não quero as Forças Armadas para mim, eu não quero que general goste de mim, eu não quero que almirante goste de mim, eu não quero que brigadeiro goste de mim, eu gosto que ele goste da sua função e goste do Estado brasileiro para defendê-lo. Eu não posso aceitar como brasileiro um comandante do Exército Brasileiro subordinado a um comandante americano. Que zombaram do Brasil na hora da apresentação. Esse aqui é um brasileiro, sabe? É um soldado que o Brasil paga para trabalhar para nós. Qual é o orgulho das nossas Forças Armadas? Qual é o orgulho do nosso Exército? Não tem sentido. Então, eu certamente tenho orgulho. Não apenas de ter colocado mais dinheiro no Exército, na Marinha, na Aeronáutica, sabe? Ter colocado dinheiro para funcionar a nossa produção de enriquecimento de urânio lá em Peró. Sabe, ter orgulho de tudo isso. Ter orgulho de ter feito mais universidade, ter feito mais escola técnica, ter feito mais leito hospitalar, ter feito mais indústria toda, ter levado mais água para o povo, sabe, aumentado o salário mínimo. Tudo isso eu tenho orgulho. E tenho orgulho do tratamento que eu dei, porque tratei com muito respeito as Forças Armadas e fui respeitado. É lamentável que tantos generais se disponham a trabalhar com um presidente troglodita como é o Bolsonaro. Lamentavelmente, é isso que eu tenho para falar. Mas, presidente, uma certa não deixe de falar sobre a política de defesa também, essa nova política de defesa. Essa política de defesa, você sabe que eu me preocupei, eu fiz uma reunião com o Jacques Wagner, eu fiz uma conversa com o Celso Amorim, com o Jacques Wagner, conversei com o ex-ministro da Defesa, Nelson Jobim, demos uma estudada no projeto, e o companheiro Jacques Wagner ficou de apresentar uma emenda no Senado para tirar aquela parte que pensa em guerra. O Brasil, sinceramente, o Brasil não precisa disso. O Brasil pode ser uma espécie de irmão mais velho da América Latina, e o Brasil construir desenvolvimento, construir ciência e tecnologia, construir emprego, construir bem-estar social e não ficar pensando em guerra. Muito bom, presidente. Bom, então vamos passar agora para a terceira pergunta do Paulo Moreira Leite, dando sequência aqui à nossa Lula, entrevista. Eu queria lembrar um pouco o seu governo e lembrar o esforço que você fez, bem-sucedido, de reconstrução de empresas estatais que poderiam alavancar o nosso desenvolvimento. A gente nem precisa falar da Petrobras, mas é bom lembrar. A gente não precisa falar dos bancos públicos, que você reforçou e, através deles, você conseguiu relançar a economia brasileira na crise de 2008, 2009, enquanto o mundo afundava, o Brasil pôde crescer. Eu queria que, e hoje, comparando, a gente está vendo um governo que, desde o período Temer, desde o golpe e do governo Temer, assistimos a um desmanche das empresas estatais, que estão sendo entregues, baratinhas, estão sendo desmontadas. Quando a lei não permite, você separa e vai vendendo aos pedaços, né? Como uma sopa que você vai tomando pelas bordas. Ou seja, nós estamos assistindo não só o desmanche daquilo que existia, mas até indo além. Recentemente, a gente aprovou um projeto que privatiza a água. A gente já quer vender Eletrobras. Ou seja, como é que você está vendo isso, Lula? Eu queria saber, porque a impressão que dá é que daqui a pouco não vai sobrar lugar para a nação. A gente vai virar um grande supermercado que você vai entrando e tem marcas e você não tem mais o poder para dirigir o país. Como é que você está vendo isso? Ô, Paulo Moreira Leite, ontem eu vi uma notícia que me deixou estarrecido. É que a reforma administrativa proposta pelo Guedes ao Bolsonaro é uma proposta administrativa de acabar com as carreiras do Estado, ou pelo menos parte dela, e contratar, sabe, pessoas no regime de CLT. Eu fico imaginando que visão de Estado tem um homem
que acha que é possível você ter pessoas que não pertencem à carreira de Estado, dando ao presidente da República eleito o direito de mudar todas as pessoas que ele quiser mudar quando quiser. Ou seja, nós nunca mais vamos ter as estruturas de Estado funcionando adequadamente, porque você não troca gente qualificada todo dia e você leva tempo para preparar uma pessoa em determinadas funções. Um país democrático precisa das carreiras de Estado. Nós precisamos de uma Receita Federal forte e honesta, não como fizeram comigo no Instituto Cidadania. Nós precisamos de uma Receita Federal forte e honesta. Nós precisamos de um Ministério Público forte e honesto. Nós precisamos de uma Polícia Federal forte e honesta. Quando eu digo honesta, é que eu acho que essas pessoas, por terem muita força na sua instituição, essas pessoas têm que ser mais responsáveis. Essas pessoas não podem denunciar uma pessoa sem prova. Essas pessoas não podem levantar falsidade contra a família, contra as pessoas, destruir famílias e depois não pedem nem desculpas. Então, o Estado não pode prescindir disso. O Estado tem que ter um poder judiciário. Aliás, o poder judiciário agora, Marcelo, o Paulinho Moreira Leite, tem a oportunidade histórica de moralizar instituições brasileiras, inclusive o Poder Judiciário, que é muito elitista. Ele tem o poder de moralizar. Sabe, um juiz, ele é juiz, mas ele é um cidadão comum. Ele não pode fazer o que fez esse cidadão desembargador, sabe, que lá em Santos resolveu desacatar um cara que estava corrigindo ele. Então, eu acho que nós precisamos de carreira de Estado forte. Eu vou te dizer para você, Polícia Federal, Ministério Público, Receita Federal, Controladoria Geral da União, você tem que ter aparatos, sabe, de gente muito preparada, de gente remunerada adequadamente, porque muitas vezes a iniciativa privada fala que o funcionário público ganha bem, mas vive sequestrando o funcionário para trabalhar. A Petrobras pode explicar muito bem o que era as empresas do Ike Batista roubando engenheiros da Petrobras, porque eram mais qualificados, e outras empresas do mundo. Agora, o que você precisa é ter uma máquina administrativa competente. Aí entra as empresas públicas. Veja, o Estado tem que pensar que tipo de indústria, sabe, é estratégica para o desenvolvimento do país. Eu acho que o país tem que ter banco. Mas, inclusive, o BNDES deveria ter bancos, sabe, regionais, para que a gente não tivesse que emprestar dinheiro para o Banco do Brasil, para a Caixa, para o Bradesco, para o Santander, para eles cobrarem juros do dinheiro que o BNDES está financiando. Que o próprio BNDES empreste direto o dinheiro. Tá? Eu acho que a gente tem que ter uma estrutura de bancos públicos para fazer o que eu fiz em 2008. Nós colocamos 100 bilhões de reais, sabe, no mercado pelos bancos públicos para poder reativar a economia. O Banco Votorantim, sabe, parou de financiar carro usado porque estava difícil a situação. Sabe, nós tomamos a decisão de comprar 50% do Banco Votorantim para manter o financiamento, porque o mercado tinha que funcionar. Sabe? Nós compramos a Caixa Econômica de São Paulo, sabe, que estava na mão do Serra e cobrava juros mais alto do que qualquer outra coisa. Nós compramos para colocar dentro do sistema Caixa. Sabe? Então, é preciso que o Estado tenha um instrumento. Eu liguei para o Obama na crise de 2008 para pedir para o Obama montar um esquema bancário como o Brasil. E falei para ele do BNDES, falei para ele do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BASA, do Banco do Nordeste. Sabe? Lamentavelmente, ele disse que não era possível fazer aquilo nos Estados Unidos. Então, o Brasil tem que ter empresas de energia, o Brasil tem que ter o controle, porque é uma coisa estratégica para o país. A indústria de petróleo, o Brasil tem que ter o controle. Quem é que a gente não tem o controle? Os americanos. As petroleiras não querem que a gente tenha o controle. Eu li um livro na cadeia, eu tenho dificuldade de guardar nome estrangeiro. Eu li um livro chamado O Petróleo, que vem contando a história do petróleo desde 1860. Sabe, o petróleo é a razão de quase todos os conflitos no mundo desde lá.
E todos os conflitos estão envolvidos os Estados Unidos da América do Norte. Sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, em que a Alemanha perdeu a guerra porque faltou combustível, todos os países poderosos, sobretudo aquele do Conselho de Segurança da ONU, têm mais reserva de petróleo no seu território, sabe, comprado dos outros países, do que o que eles encontraram de petróleo embaixo da terra ou no fundo do mar. Então, eu estou favorável que essas empresas sejam estratégicas. Eu estou favorável que o Brasil tenha uma forte indústria naval, porque quase toda a nossa mercadoria é transportada por navio, não é por avião, não é por carro, ou seja, todo o nosso comércio exterior é de navio. Então, o Brasil, que tem capacidade, já foi uma grande indústria de naval nos anos 70, o Brasil pode voltar a ser. Eu estou favorável que seja pública. Eu não estou favorável à empresa estatal, sabe, como em Cuba, como na Rússia, uma borracharia estatal, um bar estatal, um restaurante estatal. Não. Eu acho que as empresas têm que ser empresas públicas, sabe, que você pode ter metade delas com acionários do seu próprio país, mas quem determina a política dela é, na verdade, os interesses soberanos do Estado brasileiro. Assim que você constrói uma nação forte. Você não vê a Alemanha abrir mão da indústria. Agora mesmo, a Alemanha colocou 570 bilhões de euros para ajudar a recuperar a indústria na União Europeia e mais 170 bilhões de euros para recuperar a sua indústria. Porque quem é sabido não se desfaz das indústrias, não. Só os ignorantes daqui, os serviçais, os lambibotas, sabe, que não sabem como governar, que só tem como... A única coisa que eles têm para governar é vender o que tem. É como se você, Paulinho, sabe, eu espero que não aconteça isso, mas que você fosse casar novamente, você chegasse lá a falar para a sua mulher, vende essa geladeira, vende essa cama, vende essa televisão. E ela, mas eu vou colocar o quê? Não vai colocar nada, vende, vamos vender que nós estamos precisando de dinheiro. Eles querem fazer no Brasil isso, porque não tem venda de empresa que gere mais emprego. Não tem venda de empresa que gere mais tecnologia aqui no Brasil. Eles compram as empresas para desmontar as empresas. Foi assim que os ingleses fizeram, sabe, com a empresa do Delmiro Gouveia, na cidade de Delmiro Gouveia, em Alagoas, no século XIX. Compraram a empresa, sabe, que era uma empresa com mais de 3 mil empregados em Delmiro Gouveia, que tinha uma hidrelétrica da própria empresa para poder vender os seus produtos, testes aqui no Brasil. Compraram a empresa, desmontaram a empresa, jogaram a máquina no Rio São Francisco e começaram a exportar e não a produzir aqui. Então, sabe, o coronavírus agora, o coronavírus mostrou a necessidade de um Estado forte. Porque somente o Estado é capaz de resolver um problema dessa magnitude. Somente o Estado é capaz de fazer as coisas de graça. Sabe? Quem é que ia levar a luz para todos no sertão nordestino, no interiorzão de São Paulo, no interiorzão de Minas, na Serra da Canastra? Quem ia levar luz elétrica para aquele cidadão fazer uma casa de farinha, para aquele cidadão assistir um jogo, para aquele cidadão comprar uma bomba d'água? Quem? Ninguém. Ninguém, porque não dá lucro. Quem é que tem que fazer? O Estado. Por isso é que nós gastamos 20 bilhões de reais. Sabe? Gastamos não, investimos 20 bilhões de reais. Então, o Estado é o pensador estratégico da nação. Sabe? E é mais fácil, porque o Estado, quando tem um presidente que não presta, você tira depois de 4 anos, você resolve o problema. O empresário privado, você não tira ele nunca. Por exemplo, as pessoas acham assim, o Lula está velho na política. Eu fico pensando, o que é velhice na política? O William Bonner está mais velho, sabe, no Jornal Nacional do que eu na política. Por que não troca? Por que a Globo não troca o analista econômico dele e deixa a Miriam Leitão errar tanto quanto ela erra? Sabe, então, sabe, eu sinceramente quero que todos saibam, eu quero um Estado forte e democrático. Eu não quero um Estado empresário, eu quero um Estado indutor do desenvolvimento desse país. Eu quero um Estado responsável pelo investimento na educação. Porque esse país, Paulo, você que é um gênio, sabe,
um grande escritor, um grande jornalista, eu quero te dizer uma coisa: esse Estado aqui, durante todo o período, sabe, do Império, era proibido o brasileiro estudar. O brasileiro não tinha. Na primeira eleição, nós tínhamos de cada 10 brasileiros, 9 eram analfabetos. E ainda mulher não podia votar, negro não podia votar, quem não tivesse 100 conto de réis não podia votar. Esse país que nós estamos vendo hoje, os racistas aparecerem em cada condomínio, aparecerem em cada prédio de hotel, e estamos vendo o acúmulo de morte de pobres na periferia, quase todos pobres e pretos desse país. É esse país que eu quero destruir para construir um país mais humano, mais solidário, sabe? Mais generoso. O povo brasileiro. Eu sei que o senhor tem uma reunião às 10 horas, a gente tem 3 perguntas pendentes aqui, então vou pedir para agora a gente ser bem objetivo nas perguntas. Não, por mim, na verdade, você está querendo que eu seja bem rápido na resposta. Não é isso, não, porque tem o Marcelo. Eu mais um tempinho, vai levando aí. Então vai ter um chorinho, vai ter um choro. Vamos lá, vamos passar para o Marcelo Auler, por favor, para a segunda pergunta dele. Fala, Marcelo. Bom, o presidente Lula vai ficar com a gente até responder as 3 perguntas. Lula, só vou te dizer uma coisa, não sei se te falaram, mas lá em 2018, talvez o Tenente Moraes ou o Manuel Caetano tenham te dito, eu identifiquei quem escreveu o Lula livre no banco, tá? Não sei se chegou a ter esse conhecimento, eu não vou falar publicamente, mas um dia você vai saber. Está identificada essa pessoa. Eu queria voltar aqui, eleição de 2018, o PT foi vítima, Fernando Haddad foi vítima de uma grande campanha de fake news lançada pelo adversário, pelos robôs pagos, comprovadamente, como a Patrícia Campos Melo mostrou, pela campanha do Bolsonaro. Apesar disso, o Tribunal Superior Eleitoral até hoje não tomou nenhuma providência para rever esse abuso eleitoral cometido. E durante o governo Bolsonaro, a rede de fake news continuou alimentando mentiras e falando mal de todo mundo, inclusive de instituições, a ponto do Supremo ter tomado algumas medidas que mostraram que o gabinete do ódio existe e funciona. Como é que o PT vai se preparar para as eleições de 2020, sabendo que a fake news ainda poderá dominar o debate eleitoral? Olha, eu acho que a pergunta foi feita para a pessoa errada. Eu, sinceramente, não tenho acompanhado como é que está a preparação do PT para enfrentar a questão da guerra de uma campanha, sabe, feita pela internet. Sinceramente, eu não sei. Uma campanha em que o computador vai ter mais importância e o celular do que a televisão tiveram durante todo esse tempo. Eu sei que o PT está se preparando, eu sei que já teve vários seminários, eu sei que a Fundação Perseu Abramo está, sabe, formando gente para trabalhar e fazer uma campanha digital. Eu sei que a Gleice está criando instrumentos dentro do PT. Eu espero que o PT esteja preparado para não ser vítima de como ele foi vítima na campanha do companheiro Haddad. Né? Na verdade, eu acho que não apenas o Haddad foi vítima, eu acho que a sociedade foi vítima. Porque, veja, o prejuízo fica com a sociedade. Sabe? O prejuízo fica com a sociedade. Quando esse cidadão, sabe, deixar a presidência, a gente vai saber o seguinte: o que foi construído, o que foi destruído nesse país. Sabe? Porque o Bolsonaro não utiliza a palavra desenvolvimento, ele não utiliza a palavra educação, ele não utiliza a palavra ciência e tecnologia, ele não utiliza a palavra investimento em cultura. Ou seja, ele não gosta de nada que o mundo gosta. Ele gosta de tudo que as pessoas de bem no mundo não querem. Então, eu acho que essa campanha, o PT precisa se preparar. Os candidatos sabem o que aconteceu, os candidatos já leram muito, os candidatos já leram o que aconteceu com a vitória do Trump, os candidatos já sabem o que aconteceu com a vitória do Bolsonaro. Tem várias vitórias no mundo que foram feitas, sabe, tipo campanha do Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro, ele copiou ipsis literis aquilo que foi feito nos Estados Unidos, aqui no Brasil,
E funcionou. Ou seja, uma parte da humanidade virou algoritmo. Ou seja, as pessoas já não votavam mais como ser humano, já não votavam mais com sentimento. As pessoas votavam com ódio. E eu sempre dizia, sabe, a urna, você não vai, o voto, você não digita ódio. Ou digita amor ou não vai votar. Porque depois você não conhece quem votou nas pessoas. Deputado, então, você vota hoje, amanhã ninguém lembra mais de quem votou. Então, eu acho que o PT tem que se preparar. Acho que o PT está se preparando em todos os estados, em todas as capitais. O pessoal sabe disso. Tá? Eu não tenho participado porque eu estou trancado dentro de casa, porque dizem que eu estou na linha de risco. Mas o que eu quero mesmo é poder ficar livre para sair para a rua, para fazer campanha, sabe? E para poder, sabe? Você sabe que a minha tese é o seguinte, olha, em campanha, isso eu aprendi com uma pessoa, a campanha de 89. Eu perdi a campanha de 89. Ganhei depois de 2006, ganhei em 2002. Mas nenhuma que eu ganhei marcou tanto a imagem do PT, marcou tanto a minha imagem na sociedade, do que a de 89. Eu não sei se em algum momento a gente vai repetir, fazer uma campanha com a quantidade de orgulho, de tensão, de paixão que foi feita aquela campanha de 89. Então, o que eu tenho dito para o pessoal, uma campanha ela é feita, o objetivo principal é ganhar as eleições. Mas a segunda coisa mais importante é você tentar sair da campanha fortalecido na sociedade, como referência na sociedade, como alguma coisa que marcou, sabe, na tua campanha. Por isso você tem que cuidar do seu discurso, tem que cuidar da sua relação com a sociedade e tem que cuidar qual é a tua proposta para a cidade. Então, é isso. E eu acho que o PT está fortemente se recuperando. E eu estou com inveja, porque eu estava doido para ir para a rua fazer campanha. Eu gosto de fazer campanha de rua, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de abraçar as pessoas. Agora estou comparando o Collor a mim, disse que ele também está indo na rua, está abraçando as pessoas, o que eu acho um absurdo. A quantidade de canalice... Collor não, Bolsonaro. Collor não, Bolsonaro. Eu não sei por que de vez em quando eu faço Collor. O Collor não tem nada a ver com o Bolsonaro. Mas veja, a quantidade de canalice de que a gente é vítima nesse processo, a gente tem. Agora, por exemplo, estão dizendo que o PT e o Aras estão juntos, sabe, para tentar pegar as informações. É importante saber o seguinte, por que o Aras quer as informações? Ele quer para se apropriar das informações para as brigas internas dele dentro do Ministério Público. Por que eu quero? E muito antes do Aras. Eu quero porque eu preciso provar, sabe, que esse pessoal do Ministério Público de Curitiba mentiu descaradamente ao Brasil. Mentiu ao povo brasileiro. E isso eu não estou reivindicando agora, não. Isso foi reivindicado em 2016. Em 2016. Então, Marcelo, sabe, eu acho que o PT está se preparando para enfrentar a campanha digital. Não sei se vai dar certo, mas o PT está se preparando com os instrumentos que ele pode fazer. Bom, presidente, agora é a vez do Alex Sonic, então, nessa segunda rodada ainda tem o Alex e a Natália Urban. Alex, você, por favor, está com o áudio liberado, já pode colocar. Bom, Lula, eu queria colocar uma questão mais prosaica, porque você é um cara bem-humorado, né, com toda a seriedade das suas políticas, das suas afirmações. Você é um cara muito bem-humorado e você, claro, é um dos caras mais imitados do Brasil, como foram outros presidentes, né? E são vários imitadores, né? Eu queria saber como é que você se sente quando vê uma imitação tua, não é? Você se vê nessa imitação, se você ri, se você acha ruim, e quais são os imitadores que você assiste e se diverte, porque eu me divirto muito. Eu não ouvi a última parte da pergunta.
Olha, eu não ouvi a última parte da pergunta. Mas deixa... Eu não acho sobre os imitadores, Lula, como é que você se sente? Então, deixa eu te falar, eu não acho ruim. Eu sempre ouvi muita piada a meu respeito, sempre ouvi muita coisa, umas eu gosto, outras eu não gosto, mas eu relevo isso, eu não fico nervoso, não fico chateado, não vou brigar com ninguém, sabe? Porque eu acho que piada é uma coisa fantástica. O Brasil está meio chato porque já não se pode contar piada de muitas coisas que a gente contava antigamente. Piada de tudo quanto é jeito, está tudo proibido, está tudo politicamente errado, tudo politicamente não sei das contas, então ficou chato o mundo. Piada era uma coisa tão boa porque não tinha autor. Sabe? Ela surgia na hora por alguém que estava de bom humor. Mas eu não fico chateado, não. Pode contar piada, pode falar graça. Eu, na verdade, não fico nem chateado quando a oposição fala de mim. Eu fico chateado com desonestidade. Eu acho que eu sou um cara mais de mais caricatura a respeito, sou eu, que tem mais essa do Nordeste, sabe? Sou eu. Mas eu acho legal. Só o fato do cara estar criando alguma coisa a meu respeito. Às vezes eu sei que com maldade. Às vezes eu sei que algumas são maldosas, mas mesmo assim, eu acho que é arte, deixa eu fazer. Eu não preciso gostar de tudo. Eu só tenho que suportar, sabe, o que eu gosto e o que eu não gosto. E respeitar a diversidade cultural e respeitar a criatividade das pessoas do intelectual. Eu pareço muito bravo, mas sou muito de bom humor. Eu gosto muito da vida, eu gosto muito de tratar as pessoas bem, de ser bem tratado, gosto de uma boa conversa. Aliás, Alex, eu ia dizer no começo da entrevista para esse jovem saber, foi na tua casa, a primeira vez que você trabalhava numa revista chamada Interview, se não me fala a memória, que você me mostrou uma matéria do tal filho do Fernando Henrique Cardoso, sabe, que ninguém sabia que tinha e que você publicou a matéria. Não sei se você está lembrado disso. Isso já faz umas dezenas de anos e depois ficou provado que era verdade. Você não era o canalha que eles diziam que você era, sabe? Você provou que tinha informação correta do filho do Fernando Henrique Cardoso. E ninguém ia se incomodar se ele mesmo confessasse. Sabe, já tinha acontecido. O rebento nasceu. O que foi triste foi ele saber depois que não era dele. Aí é triste. Você imagina o cara passar 20 anos cuidando de uma criança achando que era dele e depois descobrir que a mulher mentiu para ele. Isso deve ser muito duro na vida de um homem, sabe? De ser enganado. Está dando um eco aqui, presidente, mas eu vou passar então para a Natália, para ela fazer a pergunta dela aqui agora, nessa segunda rodada. Por favor, Natália. Presidente Lula, os Estados Unidos está tentando travar uma nova guerra fria com a Rússia e com a China. Como o senhor acha que o Brasil tem que se posicionar nisso? E outra, o senhor acha que isso pode acabar culminando no fim dos BRICS? Primeiro, eu acho que será um equívoco dos Estados Unidos estabelecer essa Segunda Guerra Fria com a China e com a Rússia, porque eu acho que se a China e a Rússia se juntar, aí você está juntando, sabe, duas coisas muito poderosas. Você está juntando um país poderosamente armado, que é a Rússia, e você está arrumando a economia que já é a primeira do mundo, que vai o maior PIB do mundo e um país com a capacidade de desenvolvimento extraordinária. Eu acho que os americanos vão dar concurso na água dessa guerra. E eu acho que o Brasil é um país que o último contencioso do Brasil foi na Guerra do Paraguai. Foi o único contencioso que o Brasil teve, foi a Guerra do Paraguai. Então, o Brasil não precisa de inimigo. O Brasil precisa ter comércio com os Estados Unidos, o Brasil precisa ter comércio com a China, o Brasil precisa ter comércio com a Rússia, o Brasil precisa ter comércio com a Europa, o Brasil precisa ter comércio... O Brasil tem que ser o chamado país de todos. Ou seja, o Brasil gosta de todos para que todos gostem do Brasil. E a China é hoje
o maior parceiro comercial do Brasil. A China importa muito do Brasil. Então, o que eu acho? Eu acho que o Brasil tem que estar de bem com a China, tem que estar de bem com os Estados Unidos, tem que estar de bem com a Rússia, tem que estar de bem com a Índia, tem que estar de bem com a África do Sul, tem que estar de bem com a Argentina. O Brasil precisa dos outros. O Brasil precisa, saber que ele tem muito ainda a aprender na sua relação internacional, na sua relação cultural, na sua relação comercial. É só isso, é tão bom a gente ser bom. Eu lembro que quando eu cheguei na presidência, a gente tinha 100 bilhões de dólares de fluxo comercial. Nós chegamos no meu governo a 482 bilhões e a Dilma chegou a 500 e poucos bilhões. Porque nós trabalhamos para isso. Nós trabalhamos para isso. Muitas vezes eu viajava com um empresário para o exterior, eu levava empresários comigo para o exterior, que era para vender os seus produtos, porque um presidente pode fazer um discurso de que quer vender, mas quem sabe como vender e quem tem o produto é o empresário, então você tem que deixar eles conversar entre eles. E, lamentavelmente, o Bolsonaro apequenou o Brasil, se subordinando aos Estados Unidos, como ele se subordina. Eu acho que o Brasil precisa muito da China, e a China precisa muito do Brasil. O Brasil precisa de todo mundo e todo mundo precisa do Brasil. É assim que deve se comportar o Brasil, o comércio, a política e a diplomacia brasileira. Presidente, agradeço muito a toda a paciência. A gente teve aqui 2 horas de entrevista, mas eu estou aqui, na verdade, só na moderação e queria só fazer uma pergunta final. Eu sei que o senhor tem muita preocupação com os meios de comunicação, com a mídia independente. A TV 247 tem praticamente 3 anos de existência, quase 600 mil inscritos, muitos assinantes, e o senhor é um defensor do crescimento. Mas, na sua opinião, o que deve ser feito para ampliar ainda mais o alcance desses novos meios de comunicação para fazer frente a uma imprensa que é corresponsável por essa tragédia que a gente vive no Brasil? Patuxa, primeiro eu queria agradecer a querida companheira e grande jornalista Tereza Cruvinel, por quem eu tenho um profundo respeito, sabe, histórico, político, ideológico e profissional. A companheira Idelgade Ângel, pela sua história, pela sua briga, pela história da sua mãe, pela briga dela e pelo seu desaparecido irmão, carinho, um beijo no coração, e eu espero poder um dia conversar mais com você. Ao nosso querido Sonix, sabe, meu querido Alex Sonix, um abraço do coração, como dizer, meu caro Marcelo Auler, grande abraço, querido, foi muito tempo. O Marcelo eu conheço ele desde 1978 no Rio de Janeiro. Ao Paulinho Moreira Leite, a você, a Natália, a Tucci, eu queria dizer para todos vocês que eu digo sempre o seguinte: o 247 está na internet brasileira, sabe, cumprindo um papel certamente muito mais decente e digno, sabe, mas está assim para a internet como a Globo está na televisão, sabe, digital, na televisão normal. Ou seja, é o maior canal, tem uma boa audiência, é plural, porque eu vejo você entrevistar todo mundo, dar chance para todo mundo, apesar de vez em quando ser atacado pelo Ciro, que é um canal petista. Eu respeito muito a pluralidade de vocês, sabe? E eu acho que tem que ser assim mesmo. O que eu acho é que não é um papel só do 247, eu acho que é um papel de todos nós da sociedade. Ou seja, foi dado para nós uma opção. Nós temos uma opção de ter notícias diferentes, de ter algo mais verdadeiro, ter algo pensado, além da chamada linha oficial da televisão chapa branca que temos no Brasil. Ou seja, porque é o seguinte, você tem televisão que mete o pau no Bolsonaro, mas defende a política econômica. Sabe? Defenda a destruição do poder público, defenda a destruição das empresas públicas, defenda... Sabe? Tem gente que gostaria de ter um país, sabe, sem Congresso Nacional, sem Câmara de Vereadores. Isso seria muito ruim. Por mais que seja ruim um vereador, por mais que seja ruim um deputado, é importante que a sociedade tenha clareza que nós somos o resultado da cara do povo no dia da eleição. No dia da eleição, o imaginário do povo pariu os deputados. Pariu.
porque ele não se elegeu sozinho, ele foi lá, digitou o nome dele, alguém convenceu ele. Então, vamos parar de ter ódio das pessoas, de escolher melhor as pessoas. Vamos parar de ter ódio das pessoas e votar corretamente. Votar numa pessoa que você tenha sempre orgulho de dizer. Vamos saber separar a mentira da verdade. E eu acho que vocês cumprem um papel extraordinário. E eu acho que, num governo democrático, os meios de comunicação alternativos terão que ter uma maior participação na repartição do dinheiro público para a publicidade. Sinceramente, eu acho. Eu acho que eu fiz um pouco, deveria ter feito mais. Eu acho que, sabe, no dia que o país tiver um governo democrático, ele tem que olhar mais para a imprensa alternativa, para que vocês deixem de ser chamados de imprensa alternativa e passem a ser tratados como imprensa de verdade. Tá? Eu tenho o maior respeito pelo sacrifício de vocês, pelo esforço de vocês, pelo caça-níquel que vocês fazem todo dia para sobreviver. Sabe? Eu acho que quando vocês estiverem consolidados, sabe, vai ser muito melhor para o nosso querido Brasil, para a nossa querida democracia. Eu quero, querido Atucho, um beijo no coração de cada um de vocês. Um beijo no coração. E quero me dizer que quando vocês precisarem de alguma coisa nova que eu puder falar com vocês, me usem e abusem, sabe? Porque eu estou à disposição. Eu queria fazer uma lembrança aqui, posso? Posso fazer uma lembrança, Lula? Uma lembrançazinha. Com base nos 42 anos que eu te conheço, uma homenagem ao grande amigo seu, Pedro Casaldagre, que amanhã vai ser enterrado em São Félix. Acho que não poderíamos deixar de lembrá-lo aqui. Marcelo, eu ontem mandei uma carta para as pessoas de São Félix. Eu lembro que eu estive na casa dele, ele esteve na minha casa. É uma das pessoas mais nobres da Igreja Católica do Brasil. É uma das pessoas que o Papa João Paulo II tentou afastá-lo naquela perseguição à teologia da libertação, e ele sobreviveu morando nas condições mais humildes possível, numa cidade pequena, sabe, enfrentando a diversidade da vida inteira, mas nunca deixou de ser, sabe, um guerreiro em defesa dos oprimidos no Brasil. Boa lembrança, Marcelo, e que Deus cuide do não Pedro Casaldagre. Obrigado, presidente Lula. Obrigado a todos que participaram aqui da entrevista, a todo mundo que acompanhou. Em nome da Cecília Guerra, agradeço a todos que se tornaram membros, assinantes, e peço apoio para que a gente possa continuar crescendo aqui na TV 247, que segue com a programação. Obrigado, presidente. Um abraço, querido. Abraço a todos. Seguimos aqui com o João Manuel.